Vamos receber o pastor Vitor, que vai encerrar essa noite. Fica à vontade, pastor. Obrigado. Se puder abrir, eu te agradeço. Boa noite, igreja. Boa noite. Quantos estão felizes nessa noite? Diga amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem sorte, porque sentou do meu lado. Amém? Glória a Deus. Estive aqui em 2017 numa conferência de células. Na época a igreja ainda estava sendo construída, né? Eu lembro que eu entrei aqui por trás, ainda não tinha púlpito. Eu queria parabenizar essa igreja, queria parabenizar os irmãos, dizer para vocês que eu me alegro muito de ver a igreja do Senhor avançando, né? E tudo isso é possível porque Deus deu uma visão para o pastor de vocês, e Deus deu coragem para essa igreja, para investir no reino de Deus, para acreditar naquilo que Deus tem feito. E eu queria honrar a sua vida e te dizer: não pare. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem muito mais para você e para essa igreja. Porque eu acredito, queridos, que o mundo tem se perdido de uma forma estratosférica, mas Deus também tem levantado os seus nesse tempo. Amém, meus irmãos? Vamos orar antes da palavra. Feche seus olhos. Eu gostaria de orar com você e pedir a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, para Ele usar esse humilde servo aqui. Pai, muito obrigado por cada pessoa aqui presente, Jesus. Eu oro por cada pai, cada mãe, cada filho, cada familiar. Eu oro, Jesus, por esse bairro. E eu oro que a Tua palavra venha trazer hoje revelação. Traz transformação para os nossos corações. Espírito Santo, a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela perfura ao ponto de separar alma e espírito. Eu oro nessa noite que a Tua palavra venha de uma forma cortante aos corações, que venha marcar vidas hoje, e que cada pessoa venha se lembrar dessa noite, porque o Teu Espírito vem para nos marcar e para nos transformar. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu abro a minha mente, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra, e eu renuncio agora toda a voz da minha alma e toda a voz do diabo. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém, e pode se assentar. Glória a Deus. Nesses tempos de feriado, a gente geralmente prega em alguns lugares. E no sábado eu fui pregar em Mosqueiro. Quem já foi em Mosqueiro? Quem gosta de Mosqueiro? Eu amo Mosqueiro. Eu passei parte da minha infância brincando naquelas praias ali de Mosqueiro. E eu amo aquele lugar. E eu fui para lá ministrar a palavra numa igreja que está sendo plantada. E antes de eu sair para pregar, eu falei para o meu filho mais velho. Eu tenho 2 filhos, um de 5 anos e meio e um de 1 ano e pouquinho. E eu falei para o Noah, para o meu filho mais velho: filho, ora pelo papai. Papai vai pregar a palavra agora. E aí o Noah veio e ele falou, e ele botou a mão assim no meu coração, e ele falou: papai do céu, que o meu pai vá numa igreja muito legal agora, e que ele se divirta muito lá, em nome de Jesus, amém. Eu falei: amém, obrigado pela oração, filho, Deus te abençoe. Então, eu tenho feito essa oração: Pai, quando eu for pregar numa igreja, que eu vou pregar numa igreja muito legal, e que eu me divirta muito lá naquele lugar. E eu quero dizer para você: Deus tem atendido. Diga para a pessoa que está do seu lado: essa igreja é muito legal, portanto divirta-se. Quantos aqui eram muito nós cegos no passado antes de conhecer Jesus? Você era muito nós cego, dá para virada mesmo. O que transformou você? Foi o poder da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. E o Evangelho, ele tem esse poder para transformar a mim e a você. Mas eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: o Senhor ainda não terminou com você. Eu quero que você entenda nessa noite que nós estamos num processo
de aperfeiçoamento. Nós estamos num processo de avanço até nos tornarmos a estatura do varão perfeito, e o varão perfeito é Cristo. Muitas pessoas, pastor Tiago e meus irmãos queridos, se confundem, porque elas acham que pelo fato de elas terem entregue a sua vida a Jesus, por elas terem sido salvas, está tudo agora resolvido, e muitas vezes não é assim. Muitas vezes eu entrego a minha vida a Jesus e eu sou salvo mediante a fé, e é isso que a palavra de Deus diz em Efésios 2, nós somos salvos pela fé, mediante Cristo Jesus. Isso é um dom de Deus, é um presente de Deus, né? Não de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação ela é pela fé, pelo Senhor, mas uma vez que eu entreguei a minha vida a Jesus, começou um processo na minha vida. Sim ou não, igreja? E eu tenho certeza que do momento que você entregou a sua vida a Cristo, esse processo de Deus, essa transformação de Deus, ela começa nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós estamos no meio desse processo. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos sobre os trens da vida. Diga comigo, trens da vida. Nós precisamos entender que, preste atenção para mim, que dentro de nós é um sistema de crenças, um sistema de coisas que nós acreditamos, que nós muitas vezes aprendemos na nossa infância. Os psicólogos, eles dizem que o caráter do ser humano, a personalidade do ser humano, ela é formada do ventre materno. Sim, porque quando a pessoa já está grávida, ela já começa ali a falar com o bebê. Quantos já viram isso? A mãe que está grávida, né? Ela começa já a falar com o bebê, o pai começa já a falar com o bebê, às vezes canta uma música, aí o bebê começa a se mexer lá no ventre. Então, a gente vai ver que a vida começa no ventre. Diga comigo, a vida começa no ventre. E os psicólogos dizem que a nossa personalidade, ela começa no ventre e ela é formada até os nossos 8 anos de idade, aproximadamente. Uns dizem 6, outros dizem 8, mas é mais ou menos isso. Então tem coisas que aconteceram na nossa vida, na nossa infância, que marcaram a nossa vida. Sim ou não? E isso para mim é muito notório. Tem muitas coisas que eu me lembro da minha infância que me marcaram. Portanto, meus irmãos, há dentro de nós um sistema. Nós seres humanos temos dificuldade de viver mudanças, né? E a mudança, ela sempre vai nos tirar do conforto, sempre vai nos levar para um lugar de desconforto. Esse tema que eu quero compartilhar hoje, trens da vida, ele aponta para essa mudança de direção que muitas vezes nós precisamos decidir mudar. Diga comigo, eu preciso, em algumas áreas da minha vida, decidir. Já viu aquele irmão que ele passa um tempão orando e fala: Deus, eu tenho esse pecado, ou Deus, eu estou tentando mudar em tal área, Deus, eu estou tentando avançar em tal coisa, né? Me ajuda, e ele está sempre botando a responsabilidade para Deus, como se Deus fosse se transformar naquele gênio da lâmpada do Aladim, aquele cara gordão azul, né? Que chega: olha, eu tenho 3 pedidos para você, pode pedir, né? Deus não é assim. Entenda, tem coisas que vão demandar de nós uma decisão. Tem áreas da nossa vida que vão demandar de nós arrependimento. E Deus vai nos ajudar nesse processo. E Deus vai nos acompanhar nesse processo de mudança, de transformação, de arrependimento. Eu tenho entendido que sem arrependimento, nós não conseguimos viver de verdade o cristianismo. Diga comigo, o cristianismo só pode ser vivido se houver arrependimento. E eu amo a história do apóstolo Paulo, quando ele está no caminho para Damasco, ele tem aquele encontro com Jesus. Eu não sei se você já leu essa passagem na Bíblia, ou já ouviu uma pregação, onde Paulo está no caminho para Damasco, para perseguir cristãos, né? Para matar cristãos, e naquele momento ele tem um encontro, ele vê uma luz, ele cai no chão, a Bíblia diz que ele cai, fica cego, e ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E é interessante que Paulo, que naquela época era Saulo o nome dele, depois mudou para Paulo,
ele estava perseguindo era Jesus, não era a igreja. Mas o fato dele perseguir a igreja, Jesus fala, porque você me persegue. E a partir daquele encontro que ele teve com Jesus, começa ali o arrependimento de Paulo, né? E ele passa, a Bíblia diz que ele passa dias sem comer, né? Porque existem arrependimentos na nossa vida que precisam nos levar para jejum, que precisam nos levar para um tempo realmente de, cara, eu estou indignado com isso na minha vida, eu estou indignado com esse pecado que insiste em me perseguir, eu estou indignado com essa falha que eu insisto em tropeçar toda vez. Agora eu vou jejuar, porque eu vou ficar sem comer até eu vencer esse pecado, até essa maldita carne ser morta, né? Até esse desgraçado desse velho homem que insiste em querer voltar seja de fato amortecido, mortificado, para que o novo homem, a nova mulher possa viver em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Quantos estão acompanhando essa palavra até aqui? Eu não sei se você já viu, talvez em filme, aqui em Belém a gente não tem trem, né, assim, para andar de trem. O máximo são os pedreira Condor, o máximo são os ônibus que vão passar para cá, para Icoraci, que você talvez pegue ou não. Mas o trem, ele tem essa característica de que um trem para mudar de direção é difícil. Talvez você já tenha visto em filme ou em desenho animado. Eu me lembro do desenho animado do Pica-Pau. Inclusive eu acho que o Pica-Pau era endemoniado. Mas ele era barra pesada, né, pastor? Pica-Pau era, sei lá. Enfim, mas eu lembro que eu assistia Pica-Pau quando era menino. E eu lembro que tinha uns episódios que tem aquele trenzão cheio de carga atrás. E ele está indo numa direção. E aí eles querem mudar de direção, eles vão lá e puxam uma alavanca assim, né? Quem já viu isso? Alguém já viu isso em desenho, em filme? Aí eles puxam uma alavanca que muda o trilho de direção, né, para o trem ir para uma outra direção, porque talvez ele ia para uma ribanceira aqui, aí eles mudavam, né? Mas quando um trem muda de direção, existe esse esforço, existe essa dificuldade. Por quê? Porque um trem, ele carrega uma carga pesada, né? Porque o trem é uma máquina pesada, é uma máquina que vem carregando uma bagagem ali de muitas pessoas. E trazendo para o contexto da nossa vida, talvez nós somos esse trem que estamos carregando bagagens do passado, de anos, talvez de sofrimento, anos de abandono, anos de pessoas que nos maltrataram, que nos enganaram, que mentiram para nós. Eu não sei qual é o contexto da sua vida. Mas talvez hoje você está aqui, e você talvez seja esse trem que está puxando essa carga enorme, que está puxando essa bagagem pesada, né? E é assim conosco, quando precisamos fazer uma mudança de rumo nas nossas vidas. Diga para a pessoa que está do seu lado, para haver mudança de vida, ou mudança de rumo, é necessário, diga, é necessário esforço. Tem muitas pessoas que têm sede de aprendizado, isso é muito bom, né? E hoje a internet está aí com cursos incríveis, às vezes cursos grátis, né? E a galera tem sede de aprendizado. Mas eu tenho dito isso sempre lá na minha igreja, na igreja que eu pastoreio, eu digo, aprender é até fácil. Desaprender o que a gente aprendeu de errado que é difícil. E é por isso que a gente vai ver o povo de Deus no deserto. E eles estão ali no deserto, eles estão desejando o que? A comida do Egito. Por quê? Porque às vezes eles estão batendo aquele saudosismo do mundo, né? Daquela comida que eles tinham antes. E aí Deus fica chateado com aquele povo, porque eles ficam desejando aquela velha natureza, aquela velha vida. Então compreenda, deixar a velha natureza, as velhas práticas, os velhos pensamentos ou costumes que nos guiaram por tanto tempo, não é fácil e necessita uma decisão, né? Lá em Colossenses, no capítulo 3, se você tiver a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí em Colossenses, no capítulo 3, versículo 8. Colossenses, capítulo 3, versículo 8, vamos ler. Essa carta é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, que são conhecidos como os Colossenses. E ele está aqui dizendo e fazendo um apelo para a igreja deixar para trás tudo de ruim que ela aprendeu, tudo de ruim que ela carregou, e que muitas vezes ela se converteu, ela está na igreja, mas ela estava vivendo ainda essas coisas do passado, já numa vida convertida.
né? Colossenses 3, 8 ao 10 diz: agora, porém, despojai-vos, ou seja, tirem fora igualmente de tudo isso a ira, diga comigo a ira, a indignação, diga a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar, né? E ele diz: não mintam uns para os outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com os seus feitos, e agora vocês se revestiram do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Presta atenção aqui para mim. Então ele está falando aqui isso, olha, deixem de lado a maldade, a maledicência, a linguagem obscena, né? O falar palavrões, o brigar, né? Ou o mentir uns para os outros. Deixem essas coisas para trás. Tem um vídeo que eu gosto muito, que eu passei várias vezes na minha igreja, que é um cara, e ele está carregando um caixão, ele está bem suado, e ele carrega um caixão assim na mata, ele tem uma corda e amarra no caixão, e ele vai assim no caixão, carregando aquele caixão pela mata, e ele vai na mata fechada, e ele chega lá, ele começa a cavar um buraco, e ele vai cavando um buraco, ele arma um buracão grande assim, aí ele pega o caixão e joga lá dentro. Aí quando a câmera filma assim o caixão, quem está no caixão? É ele mesmo. Aí ele fecha o caixão e começa a jogar terra. Pá, pá. Sabe o que significa? Que nós precisamos crucificar o nosso velho homem. Sabe o que significa? Que a gente precisa dar um basta para aqueles pecados que já não convém mais. A gente precisa dar um basta para aqueles erros que não convém mais. Precisamos, como diz o apóstolo Paulo aqui, nos despir do velho homem, né? É tirar a roupa do velho homem, jogar fora e nos revestir e vestir agora as roupas do novo homem. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você precisa andar em novidade de vida. Amém, meus irmãos? Faz sentido o que eu estou falando para vocês até aqui, sim ou não? Então, para a gente mudar de vida, a gente precisa entender sobre alguns trens, e eu queria compartilhar hoje com vocês sobre 4 tipos de trens que muitas vezes perseguem até mesmo os cristãos, né? 4 tipos de trens que muitas vezes nos perseguem. E o primeiro trem é o trem humanista. Diga comigo, trem humanista. O que é o trem humanista? São aquelas pessoas que muitas vezes elas se convertem a Cristo, né? Como eu falei, elas aceitam a Jesus, mas a bagagem que elas carregam é a bagagem das emoções. Se você está anotando, anote aí no seu celular, no seu caderninho, no seu tablet, onde você quiser. Essa palavra eu creio que ela é chave para a sua vida. O trem humanista, ele carrega as emoções. E qual é o problema das emoções? Né? Sentir emoção é errado? Eu vou fazer essa pergunta para você. Quem acha que sentir emoção é errado? Levanta a mão. Quem acha que é bom sentir emoção? Levanta a mão. Amém. As emoções foram criadas por Deus. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5 que nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Então, a nossa alma é a sede das nossas emoções. As nossas emoções, elas são boas. O problema é quando as nossas emoções lideram a nossa... Né? Sentir alegria de comer um hambúrguer para quem gosta de hambúrguer, né? Ou tomar um açaí do grosso para quem gosta do açaí com charque, né? Isso é bom, isso é maravilhoso, né? Você deitar com a sua esposa é bom, é maravilhoso dentro do casamento, que é o que a Bíblia diz. É bom, gera emoção muita, né? Então, é bom. O problema é quando as emoções começam a tomar conta da minha vida. Aí o que acontece? A pessoa ela começa a tomar açaí demais, né? Porque ela quer sentir o prazer do açaí demais. Aí ela começa a engordar, sim ou não? Ou seja açaí, pizza, seja o que for, né? Eu estou usando açaí como algo que a gente gosta muito, né? Ou ela começa a sentir o prazer de dormir com a esposa, só que ela começa a ser liderada por esse prazer, por essa emoção, e aí começa a viver o quê? Disfunções sexuais. Essas coisas foram criadas por Deus, elas são boas, sim ou não? Mas quando a gente começa a ser liderado por elas, aí começa o problema.
Faz sentido o que eu estou falando para vocês? O termo emoção, lá no latim, é emotion. Não é emoticon, mas o emoticon do celular, quantos gostam de mandar aqueles emoticonzinhos lá no zap? Eu gosto. Agora o negócio da figurinha, né? Que é engraçado demais, tem cada figurinha engraçada, né? O emoticon é justamente isso. É um ícone com emoção. Então a palavra original de emoção no latim é emotio, que significa o quê? Movimento ou impulso. Então as emoções, elas vão gerar em nós o quê? Um movimento. Elas vão gerar em nós impulso, né? Tem aquele dia que tu acorda mais empolgado, cara, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou salvar a alma, hoje eu vou pregar para Jesus, hoje eu vou cantar no ônibus, hoje eu vou falar de Jesus lá no meu trabalho, hoje eu vou, sei lá, você acorda empolgado. Já tem outros dias que você acorda mais triste, já acorda desmotivado, sim ou não? Então, tudo isso é normal, porém a gente não pode viver de forma que as emoções nos liderem. Então, aquele que te move ou te leva a fazer algo, né? Nesse caso do trem humanista, muitas vezes são as emoções que nos colocam em movimento. E quando nós vivemos por emoção, nós vivemos igual que uma montanha russa, né? Um dia eu estou feliz da vida, então eu vou ganhar o mundo. No outro dia eu não quero nem sair para trabalhar, eu vou ficar na cama, vou ficar jogado aqui, eu não estou a fim de fazer nada, porque eu estou melancólico, porque eu estou triste. Então as pessoas que vivem no trem humanista, elas vivem assim, ó. Elas vivem altos e baixos o tempo todo. Faz sentido, gente? Então, eu creio, sabe, que Deus ele nos deu livre-arbítrio, né? E elas devem ser emoções boas, controláveis. Nós precisamos controlar as nossas emoções. Diga para a pessoa que está do seu lado, através do Espírito de Deus, você pode controlar as suas emoções. O salmista, Davi vai dizer, bendize a minha alma ao Senhor. O que ele está dizendo no dia que ele estava triste? Alma, você está triste, mas cala a boca, porque hoje eu vou adorar o Senhor. Ele está sendo o quê? Intencional em liderar as suas emoções. Diga para a pessoa que está do seu lado, precisamos viver não pelo que sentimos, mas pelo que sai da boca de Deus, pela palavra de Deus. Amém? Se vivemos pelo que sentimos, vamos um dia estar apaixonados por Jesus, no outro querer abandoná-lo. Já viu aqueles irmãos, né? Que um dia ele está lá, glória a Deus, aleluia, no outro dia ele está lá no barzinho na esquina, não quero mais saber da igreja não. No dia ele está lá, e ele fez, eu vou ganhar o mundo para Jesus, vou começar uma célula, vou fazer isso, aí no outro dia ele já está, não sei se isso é para mim não. Por quê? Porque ele está deixando as emoções liderarem a vida dele. Ele está vivendo muitas vezes nesse trem, no trem humanista, né? E a Bíblia, ela nos alerta, lá em Tiago 1,8, sobre o homem de humor inconstante. Em outras versões bíblicas falam do ânimo dobre, né? É o ânimo duplo. E ele diz assim, o homem de humor inconstante faz inconstante todos os seus caminhos, né? Aquele que tem as suas emoções como uma montanha russa, ele acaba vivendo uma vida de montanha russa, né? Essas pessoas muitas vezes têm dificuldade nas mudanças, já que não possuem o domínio sobre as suas emoções. E isso muitas vezes faz com que o trem descarrile, né? E entre em colapso. E geralmente as pessoas que vivem por emoção, ou elas vão procurar ter grandes emoções, e sabe aquelas pessoas que elas procuram droga, elas procuram entorpecentes, porque elas querem viver emoções, né? Ou então elas muitas vezes vão para o oposto, quer cair numa depressão, quer ficar desanimado, quer ficar triste, né? E para tudo isso nós precisamos entender que essas coisas, elas ocorrem quando descobrimos que vivemos por emoções. Precisamos dar um basta nesse trem. E nós vamos renunciar isso hoje no final da palavra. Amém? E eu creio que Deus vai curar a tua vida. Lá em Isaías 1:61 diz que Deus quer sarar as nossas emoções, né? Que Deus está interessado e preocupado com isso. E em Lucas 4, Jesus vai falar, vai citar Isaías 61, quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, libertar os cativos. Então Jesus veio justamente para nos libertar
desse trem humanista. O segundo trem, diga comigo, é o trem racional. Né? Então tem aquelas pessoas que elas vivem por emoção, elas estão carregando esse trem, mas tem também o trem racional. E o trem racional, ele é muitas vezes o oposto do trem emocional, ou o trem humanista. Né? O trem da emoção e tem o trem da razão. São as pessoas que vão para o outro extremo. É quando a mente ou o intelecto ou a razão é quem lidera a sua vida. Né? E eu não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas que são muito inteligentes. E pelo fato de elas serem muito inteligentes, elas falam, não, eu não creio em Deus, eu só creio no meu intelecto. Você conhece alguém assim? Né? Que aquela inteligência gera tal soberba para ela, que ela fala, não, eu não creio no Senhor, eu não creio em Jesus, eu não creio na Bíblia. Né? E geralmente essas pessoas elas tendem a ser ateias, são aquelas pessoas que tornam ateus, né? E eles estão vivendo muitas vezes no trem racional. O Deus deles é a razão, é a mente, é o intelecto. Né? E é quando acontece isso, a mente passa a ser a locomotiva. A locomotiva é quem lidera o trem. Né? Ou seja, eles dizem, o que eu penso eu faço, gostem ou não gostem. Né? Porque eu sou o cara, eu que sei. Então muitas vezes, quando nós passamos por situações de tribulação no passado, de abuso, ou algum tipo de trauma na nossa vida, muitas vezes o nosso cérebro bloqueia as emoções. Tem pessoas que não se permitem sentir emoções, que é o contrário do trem humanista. Está fazendo sentido? Eu conheço uma pessoa muito próxima de mim. Pastor, vem aqui comigo só para mostrar para o pessoal um negócio. Essa pessoa era um amigo muito, muito próximo de mim e ele perdeu o pai. E ele é um amigo muito próximo, eu tenho um carinho muito grande por ele. Toda vez que eu falava com ele, eu ia abraçar ele. Aí, venha me abraçar assim, pastor. Aí ele fazia assim, olha. Sabe? Aí uma vez eu cheguei com ele e falei, irmão, tu já notou que quando eu vou te dar um abraço, tu faz assim? De longe assim, já vai te saindo. Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós passamos por um trauma na nossa vida. E aí muitas vezes nos fechamos. E às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade enorme, pastor. Às vezes a pessoa está se sentindo muito mal. E muitas vezes acontece conosco, pastores, líderes, pessoas que têm uma posição na igreja, acham que não podem passar por dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa, você pode sim passar. Você é humano, você é ser humano. E não é o fato de você estar passando por uma dificuldade que vai anular o teu ministério, o teu chamado. Senão a gente ia ter homens e mulheres de Deus da Bíblia que passaram por esse tipo de dificuldade, não estaria na Bíblia. Né? E a gente vai vendo na Bíblia, por exemplo, Elias, ele vai para aquela caverna porque ele está muito triste. Né? Ele não devia ir para a caverna. Ele devia o quê? Procurar pessoas para orar por ele, para estar com ele junto. Mas o que a Bíblia diz? Que ele deixa o servo dele de lado, ele vai sozinho. Né? Pessoas que muitas vezes passaram por algum trauma, por alguma situação desse sentido, elas geralmente bloqueiam as emoções e elas entram no trem aqui racional. Né? Elas não aceitam falar de coisa que dói, emocionalmente falando. Né? Ela não aceita falar do pai que abandonou, ela não aceita falar do casamento que deu errado, ela não aceita falar de nada disso. Se alguém começa a falar de problema, ela sai do meu lugar. Ela vai logo fazer outra coisa. Ela vai, papo chato aqui não, vai-te embora. Né? E muitas vezes a gente está tentando o que, irmãos? Botar a poeira para baixo do tapete. Mas diga para a pessoa que está do seu lado, uma hora alguém tropeça na poeira. Ou como dizem por aí, uma hora a bomba estoura. Né? Então, eu creio que o Senhor está trazendo essa palavra para trazer revelação para você, meu irmão. De que sentir emoções é normal. Como eu falei, Deus colocou as emoções aí. Né? O que nós precisamos saber é o que? Lidar com as nossas emoções. Saber o que? Liderar as nossas emoções. E entender também que não devemos viver só no racional. Né? Porque apagar as nossas emoções também não é saudável. Porque uma hora as nossas emoções vão explodir. Tá bom? Pessoas que andam nesse trem racional, muitas vezes têm uma mente controladora. Né? A pessoa, ela vê as emoções como uma fraqueza ou como uma perda de tempo. Ela não gosta de sentir emoções. Ela é neutra em relação às suas emoções. Ela pensa que é forte porque
ela sabe muito, né? Mas muitas vezes isso é só uma capa para encobrir algo que está lá dentro, doendo muitas vezes, né? Eu ouvi muitas vezes, na minha criação, na minha infância, me dizer: olha, homem não chora, engole o choro, para com isso, tem que aguentar, a vida é dura, homem não chora. Quantos ouviram isso? Né? Aí eu ia para o cinema, eu fui assistir Titanic, pastor, eu era menino, adolescente. Quem assistiu Titanic? Né? Eu fui para o cinema assistir Titanic com a minha mãe. Aí o Jack e a Rose lá, aquele negócio todo. Aí quando o Jack está morrendo assim, meu olho já está esbugalhando, mas eu não vou chorar. Eu não choro. Homem, papai disse que homem não chora. As lágrimas quase escorrem, olho vermelho. Não. Diga para a pessoa que está do seu lado: o homem não chora até ter um encontro com o Espírito Santo. O dia que eu tive um encontro com o Espírito Santo, meu irmão, eu chorei feito um bebê, e os gemidos inexprimíveis vieram para fora, e eu chorava que eu berrava. E aí eu te pergunto: homem não chora? Isso é uma verdade, uma mentira? Uma mentira! É um dos sofismas que a gente cresce ouvindo, sabe? Homens também têm emoções. Nós geralmente somos mais fortes para as emoções do que as mulheres, geralmente sim. Mas nós também precisamos encarar as nossas emoções, homens. Amém, homens de Deus? Quantos homens nós temos aqui? Encare suas emoções, converse com a sua esposa, não fica aguardando tudo, que uma hora a bomba estoura. Amém? Olha só, lá em Provérbios 21:2 diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então, às vezes a gente olha: não, meu caminho é reto, está tudo certo, eu sou o cara, eu estou flutuando, eu falo em língua, eu sou do Charabacanta, não, está tranquilo, eu curo gente, eu oro, a perna cresce e tal. A gente já viu isso acontecer lá na Link Church, oraram, a perna cresceu e tal. Inclusive tem um cara aqui que ele ora por isso. Se tiver alguém com a perna no meio aí, a gente vai orar já, no final aqui. E às vezes a gente acha que a gente é super espiritual porque Deus nos usa. Mas deixa eu falar uma coisa: Provérbio vai dizer: olha, você acha que os seus caminhos são retos aos seus olhos, mas o Senhor precisa sondar o teu coração. E essa é uma oração que eu sempre falo: Senhor, sonda o meu coração. Se tem algo que eu estou errando, se tem algo que eu preciso me arrepender, me mostra logo. Porque é muito melhor andar na realidade do Senhor do que eu achar que eu estou sendo reto, mas no fundo eu não estou. Lá em Provérbios 12:15 também vai dizer assim: o caminho do insensato lhe parece justo, mas o sábio ouve os conselhos. Diga amém. Aleluia. Naamã, e eu acho que a maioria conhece a história de Naamã, foi um cara que viveu pelo raciocínio, pelo intelecto, né? Na história de Naamã, ele usa a sua lógica, pensando que tinha outros rios mais limpos, né, e também mais próximos para ele do que o Jordão, mas a vontade de Deus era que ele se curvasse à vontade de Deus, né, e que ele fosse até o Rio Jordão, mergulhasse lá 7 vezes, para que ele fosse curado da lepra, né? Então muitas vezes o orgulho é o que maqueia essa locomotiva da razão. Amém? E o que a gente precisa entender, irmãos, é que para Deus 1 mais 1 não é 2, é 1, né? É isso que ele diz: o homem deixará sua mulher e fará ele uma só carne com ela. Então, quando casa, o que acontece? É 1 mais 1 que gera uma só carne, né? Para Deus, quem perde ganha. Para o racional, quem perde perde, né? Para Deus, quem dá recebe. Para o racional, quem dá perdeu, né? Para Deus, quem serve é o maior. Para o racional, quem serve é o menor. Faz sentido o que eu estou falando? Aleluia. Então muitas vezes, talvez você esteja se identificando, você precisa renunciar a esse trem da razão hoje na sua vida, para que o Senhor possa de fato continuar te levando nessa estrada. O terceiro trem, diga comigo, é o trem mais forte, igreja, vamos lá, quem está acordado comigo, o trem espiritualista. Presta atenção nesse trem porque ele é sagaz. Esse trem ele é um pouco estranho e ele engana muitas pessoas. Por quê? No trem humanista, quem que lidera? As emoções, sim ou não? No trem da razão, quem lidera? A razão, sim ou não? E no trem espiritualista, quem lidera é o Espírito, mas não é o Espírito Santo. O trem espiritualista, ele
pode ser até mesmo o reino das trevas comandando. Depois desse espírito, né, vem a mente e as emoções. Muitas vezes o trem espiritualista, ele é aquele trem que conduz as pessoas para o ocultismo, né? Ou seja, são aquelas pessoas que às vezes elas estão na igreja, mas o único caminho não é Jesus, tem outros caminhos. Faz sentido? Né? Aquela pessoa que ela gosta de vir no culto, ela assiste a palavra, mas eu também acho que ali, aquele outro método também dá certo. Eu acho que aquela outra coisa ali também é legal, né? E muitas vezes a característica disso é que há um outro espírito liderando, que hoje você talvez se identificar, vai renunciar em nome de Jesus. Esse trem também é o trem que nos leva para a religiosidade. Diga comigo, religiosidade. Entenda uma coisa, religião é bom. Religião no latim é religare. É o que? É ligar o homem a Deus. Isso é religião. Religiosidade é uma aparência de estar ligado com Deus, mas não está. Faz sentido? Então esse trem, que é o trem da espiritualidade, ele leva justamente essa religiosidade. São aquelas pessoas que elas querem aparentar algo que de fato elas não vivem. Elas querem ter um cargo na igreja porque elas querem mostrar para os outros que ela tem um cargo, não porque ela tem um chamado. Faz sentido? Para ela a lei não serve. Então ela está sempre julgando o outro. Ela tá sempre dizendo, olha, tu viu a saia da fulana, ela foi para o culto, né? Olha o fulano de tal, tu viu ele ali na esquina fazendo não sei o quê. Então ela está sempre o quê? Com aquele legalismo para os outros, mas ela não olha para ela mesma. E esse é um trem muito perigoso e, como eu falei, muito sagaz. E quem dirige esse trem? Pode ser que as trevas influenciem esse trem, tá bom? Né? As trevas, elas influenciam o espírito. E entenda uma coisa, como eu disse, nós somos feitos espírito, alma e corpo, sim ou não? A alma, como eu falei, sede das emoções, o nosso psicológico, tá? Nosso caráter, nossa personalidade, está na alma. O corpo é o que nos liga ao mundo material, é o que me faz segurar esse microfone, dar um abraço no pastor Tiago, é o meu corpo. E o meu espírito é o quê? É o que me liga a Deus, mas também é o que me liga ao mundo espiritual. Então o meu espírito, ele pode estar conectado a Deus, mas ele também pode estar conectado, se eu não entendi isso na minha mente, e eu não tenho uma ligação somente com o Espírito Santo, pode ser que o meu espírito esteja ligado a espíritos malignos. Pastor, nossa, mas eu pensei, né, que todo mundo que estava na igreja estava totalmente liberto. Infelizmente não. Como eu disse, tem pessoas que já aceitaram Jesus, mas ainda não romperam com algumas coisas da sua vida, que dão brechas, que dão legalidade para Satanás muitas vezes entrar. Então pode ser que as trevas estejam influenciando esse trem espiritualista, né? É aquela pessoa que tem uma tendência ao ocultismo, à adivinhação. Tem pessoas que muitas vezes estão na igreja e elas têm até mesmo o dom, mas às vezes o dom delas não é ainda um dom dado por Deus, é um dom que ela trouxe de outro lugar, que ela trouxe do terreiro, que ela trouxe do espiritismo, que ela trouxe de outro lugar. E às vezes ela está sendo até, abre aspas, usada, mas não é pelo Espírito Santo. Precisamos redimir isso nessa noite. Precisamos renunciar a isso nessa noite, né? Eu ouvi a história de um líder uma vez de uma igreja, pastor, que o cara, ele era tipo um profeta, né? E ele profetizava, só que não era o Espírito Santo de Deus que usava ele. E aí quando ele caiu a ficha dele, porque ele era pai de santo, ele converteu, mas ele não renunciou a isso, ele não tinha quebrado. E aí quando caiu a ficha dele que não era o Espírito Santo, ele não queria quebrar. Ele falou, não, isso é um dom. E ele era sempre procurado pela comunidade, sabe, para profetizar e tudo mais. E aí no momento que ele estava lá conversando com o pastor, ele demoniou. Não sei se você já fez essa oração, mas Deus me trouxe aqui para a gente fazer essa oração hoje. E renunciar a esses espíritos que muitas vezes não são o Espírito Santo de Deus, que talvez influenciem a nossa vida. Amém, meus irmãos? E eu creio que nessa noite muitos sairão curados daqui desse lugar, libertos desse lugar. Eu já estou encerrando. Lá em 1 Samuel 2, 3 ao 25, a gente vai ver a história de quem? De Saul, quando ele busca uma médium, uma adivinhadora para ter resposta. Saul era rei ou não era rei? Ele era escolhido por Deus ou não era? Ele estava na igreja ou não estava? Estava, mas
ele foi procurar o quê? Outros espíritos para dar uma resposta para o que ele queria. Né? E esse foi um dos grandes erros de Saul, que foi que fizeram ele perder o trono. Diga para a pessoa que está do seu lado, não perca o seu trono por nada. Né? Não perca o que Deus tem para a sua vida por besteira, meu irmão. Amém? Deus está trazendo luz hoje aqui. Ou, como eu falei, pode ser que os espíritos, pode ser esse trem influenciado pelas trevas ou pela religiosidade. Lá em Filipenses 3, no capítulo 3, versículos 4 ao 6, descreve Paulo, como eu já falei, como um religioso, até que ele encontrou Jesus. Né? Na igreja ele era uma pessoa e fora outra, muitas vezes. São pessoas que tendem ao farisaísmo. O farisaísmo era o quê? Aquilo que Jesus veio pregar contra. Aquelas pessoas que tinham uma aparência religiosa, né? Aquelas pessoas que às vezes estão até no púlpito, canta, ora, é líder às vezes da igreja, mas em casa, meu irmão, só falta quebrar o pau lá e o cara em casa é outra pessoa, né? Então nós precisamos ser libertos disso nessa noite. Essa pessoa precisa romper com essas influências espirituais que não vêm da parte de Deus, que muitas vezes nos enganam, né? Para que nós de fato entremos no trem correto, que é o último trem que eu vou falar para os irmãos. Diga comigo, o quarto e último trem é o trem da vida. Amém? Diga mais forte, o trem da vida. E o trem da vida é justamente o meu corpo, a minha alma e o meu espírito ligados ao Espírito Santo de Deus. E quem conduz esse trem é o Espírito Santo de Deus. E eu te pergunto, quem tem conduzido a sua vida? É você mesmo? É o trem da emoção? É o trem da razão? É o trem espiritualista? Ou é o Espírito Santo de Deus que conduz a sua vida? Ainda há pouco eu compartilhava com o pastor Tiago que meu pai era um pastor de uma igreja grande aqui no Tenoné, pastor Lourenço Ledo, não sei se os irmãos conhecem. Minha mãe trabalhava na prefeitura de Belém, era diretora do núcleo de publicidade da prefeitura de Belém, era diretora do núcleo de publicidade da prefeitura. O Espírito Santo, dado o dia, chegou com eles e falou que eu quero tratar a vida de vocês. Nessa hora, nós somos provados para ver quem está liderando o trem. Se somos nós ou se de fato é o Senhor. Porque a gente não pode dizer que é o Senhor que lidera a nossa vida até que a gente renuncie a algo por Ele. Amém, queridos? Porque não existe evangelho sem renúncia. Diga para a pessoa que está do seu lado, não existe evangelho sem renúncia. E você sabe qual é a grande diferença do espiritualismo? É que o espiritualismo ele sempre vai te prometer algo em troca, né? O Senhor Jesus ele nos prometeu sim uma coroa no céu, a salvação eterna, a glória do Senhor, né? Mas enquanto nós estamos nessa vida, nós precisamos entender que nós somos servos do reino de Deus. E eu creio que, eu não estou dizendo aqui que Deus não quer abençoar você, pelo contrário, né? Nós somos filhos de Deus e Ele nos abençoa. Ainda há pouco, eu vou encerrar com essa história. Ainda há pouco eu estava aqui num sítio aqui próximo, e aí uma amiguinha do meu filho chegou lá, ela e mais outra sentaram lá, aí elas olharam meu celular, aí eu falei, celular, legal esse celular, né? Aí ela falou, tu é rico, é? Aí eu falei, olha, aí o meu cunhado falou, olha, a gente é filho de um rei. Aí ela criança, 10 aninhos, é mesmo? Quem é o rei? Falou, é Jesus. Ela, é mesmo? A gente não é rico, mas Ele nos abençoa, porque nós somos filhos. Aí ela falou, então eu também quero ser filha. Aí ele falou, você pode ser filha hoje, se você crer. Aí a outra amiguinha, que eu acho que é filha de crente, de cristão, já virou para ela e falou, é só tu ter fé. Ela, é mesmo, Aí o Lucas perguntou, você quer fazer essa oração comigo, de entregar a sua vida? Eu falei, eu quero. Aí nós oramos, salvamos uma vida de uma criança de 10 anos de idade, hoje à tarde, conversando. Amém? Quantos podem se alegrar por isso? Dar uma salva de palmas para o Rei. Aleluia. Por quê? Porque vivemos no trem da vida, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito andam em comunhão com Deus. Ouvem a voz do Espírito, né? Na parte de trás vem lá as mentes, as emoções, estão tudo nos vagões, não estão liderando. Quem lidera é o Espírito Santo, né? A alma ela se expressa, ela é livre, né? A mente é inteligente, procura aprender, procura crescer, mas quem lidera é o Espírito. Sem eles
Seríamos como robôs, se não tivéssemos mente, se não tivéssemos raciocínio ou emoções. Seríamos robôs insensíveis, guiados pela mente. Mas Deus nos deu de presente essas coisas, para que nós desfrutemos a vida que Ele nos deu. Que o Espírito Santo seja o condutor da nossa locomotiva. E eu quero te garantir que Ele vai te levar para o melhor lugar que você precisa ir, que é o centro da vontade de Deus. Para encerrar, lá em 1 Coríntios 6,17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17 para quem está anotando. Jó 32,8 para quem está anotando. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. E último, Romanos 8,10 diz: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça de Deus. Diga amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor e fique de pé, porque eu gostaria de orar pela igreja para nós encerrarmos essa sessão, esse momento aqui na presença de Deus. Quantos foram abençoados? Se você foi abençoado por essa palavra, quero que você bote a mão no seu coração. E eu queria fazer uma oração com você. Amém? Aleluia. Vamos fazer o seguinte. Amém, amém. Querido, feche seus olhos, bote a mão no seu coração. Eu gostaria que, se o Senhor falou com você nessa palavra, somente com as pessoas que o Senhor realmente trouxe uma revelação, um estalo, e você se identificou com algo que foi falado, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você, se você puder fazer isso. Venha aqui à frente, eu quero orar por você. O Lucas e o Renan, me ajudem. Venham aqui, meus discípulos, meus obreiros. Venham aqui comigo orar pelos irmãos. Isso, pode vir aqui à frente, não tenha vergonha. Eu creio que hoje Deus quer marcar a sua vida. Eu creio que hoje Ele quer mudar a tua história. Não tenha vergonha. Pode vir aqui à frente, eu quero fazer uma oração por você. Não é para aceitar Jesus, não é nada disso. É só realmente eu quero ministrar sobre a sua vida. Vem aqui à frente, se Deus falou com você nessa mensagem. Se você se encontrou em algum desses trens, rompa o orgulho, rompa aquilo que prende. Não se preocupe com o que os outros vão pensar, se preocupe com o que Deus vai pensar. É muito melhor estar bem aos olhos do Senhor do que bem aos olhos dos homens. Saia do seu lugar e venha, eu quero orar por você. Vamos orar. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, Tu és bom. Obrigado pela graça de ministrar nessa noite nessa igreja tão linda, o líder da nossa locomotiva. O Espírito Santo venha guiar as nossas vidas, venha transformar a nossa vida. Diga comigo assim, nessa noite, toda a igreja, diga: nessa noite, eu renuncio o trem humanista das emoções. Diga assim, nessa noite, eu renuncio o trem da razão que me trava de viver o melhor de Deus. Diga comigo: eu renuncio o trem espiritualista que talvez me ligue a espíritos malignos. Diga mais forte: eu renuncio ao trem espiritualista e eu recebo nessa noite o Espírito Santo de Deus. Eu abro meu coração para ser cheio, tomado, liberado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero mais. Diga: eu quero mais da Tua glória, da transformação de mente, da cura interior, porque eu quero, diga: eu quero ser curado para curar. Eu quero ser curado para frutificar. Eu quero ser curado para abençoar. Em nome de Jesus. De Jesus. Todos digam amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Uma salva, Pastor Tiago. Que Deus abençoe a igreja. Beijo no coração dos irmãos. Se os irmãos quiserem seguir a gente no Instagram, posso falar, pastor?
@VitorLedo no Instagram. Eu estou sempre postando vídeo, texto, compartilhando coisas que Deus revela para nós. Se você quiser, segue lá no Instagram, @Vitor sem C, Vitor Ledo. Beijo para vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe. Até a próxima.